Olá, bem-vindo ao Estação Mercado, Carreiras e Profissões. Nosso destino de hoje vai passar por uma importante plataforma que é necessária para conquistar aquele trabalho dos sonhos. Vamos falar sobre currículo e a entrevista de emprego. Exatamente, Adriane. Atualmente, o processo de seleção para uma vaga tem novos requisitos. Se antes a formação e a experiência chamavam mais atenção em um currículo, hoje um ponto que interessa muito ao RH é se o candidato está disposto a aprender e aplicar habilidades para contribuir com a empresa. E será que aquele antigo costume de sair distribuindo currículos nos lugares ainda é uma boa estratégia? Bom, Alif, isso a gente vai conferir com aquela reportagem bem legal que a gente preparou. Se tem alguém que conhece os desafios do mercado é Carla. Ela atua como headhunter, aquele profissional que tem como missão direcionar um candidato a uma vaga de emprego. Pensa que responsabilidade. Para dar conta da demanda, a Carla tem que se organizar, afinal, ela e os colaboradores cuidam do futuro profissional de mais de 150 pessoas em busca de uma recolocação. E foi desse contato com as frustrações e expectativas de quem perdeu o emprego que surgiu a vontade de seguir essa carreira. Afinal, como Carla mesma conta, ela quer curar a dor do desemprego, uma dor que é tratada a partir de oportunidades. Quem estava buscando um trabalho me pedia ajuda para se recolocar e quem era de empresas, de agências de emprego, me pedia indicações de perfis. E eu comecei a fazer isso de uma forma gratuita. E nisso as pessoas começaram a me agradecer, dizendo que estava conseguindo um emprego através da minha ajuda. E eu falei, nossa, eu acho que eu consigo, curar uma dor que existe no mercado, que é o desemprego. Foi aí que nasceu o meu projeto social, que se chama Pluga Jobs. Hoje se somam aí 160 grupos. E nasceu uma oportunidade de eu me tornar uma empreendedora, que é a minha empresa Recoloquei. E como estamos falando de oportunidades, para alcançar uma vaga de emprego é preciso mostrar conhecimentos, habilidades e também a qualificação profissional. Informações que devem ser condensadas no nosso currículo. Pela carreira que escolheu, a Carla é uma especialista em analisar currículos e separou algumas dicas para a gente. A primeira delas é descrever o essencial. Informação demais pode causar uma má impressão. Você precisa fazer um currículo que vá atender às expectativas do recrutador, bem como você tem que saber que ele leva 30 segundos para analisar o seu currículo. Então, um currículo bem elaborado é o quê? Colocar os seus dados pessoais básicos, os seus cursos de graduações e também projetos que você participou, processos de melhoria que você trouxe para a empresa. Ah, mas eu era um simples operador. Tá, ok que você era um simples operador, mas o que mais você ofereceu para a empresa que você acredita que você vai ser competitivo no mercado? E não pense que o currículo sozinho vai te garantir a oportunidade. Na era digital, as empresas também analisam o perfil dos candidatos a partir das redes sociais. Por isso, a recomendação da Carla é: as informações do currículo não podem se contrapor com posições, opiniões e postagens nas redes. Fique atento. Aquilo que ele faz e aquilo que ele coloca no currículo versus o que ele apresenta na rede social tem que ter uma sincronia. Não adianta ele falar, mas eu gosto de trabalhar em ONGs, em ajudar crianças, orfanatos, e lá na rede social ele falar mal de criança. Então tem que ter essa conexão, porque as empresas, sim, elas olham na rede social, os recrutadores também. Então, eu acredito que precisa tomar um certo cuidado, sim. Para turbinar as chances de encontrar uma colocação, também temos os canais onde os candidatos podem mostrar ou enviar o currículo. Como alternativa para o currículo de papel, muitas pessoas estão apresentando as habilidades profissionais em páginas específicas, por meio de links na internet ou por perfis em redes como o LinkedIn. Independente da plataforma, uma boa saída para chamar a atenção dos recrutadores é pensar no currículo de forma específica para uma determinada vaga. Ou seja, para cada vaga que você vai se candidatar, para cada carreira que você vai querer seguir, aí sim você precisa ter essas informações no currículo que vai brilhar os olhos ali do recrutador. Mas e quando a tão esperada vaga não sai? Quando um candidato acaba sendo recusado por uma empresa? Mesmo com uma negativa, nada de desespero, como reforça a Carla.
O interessante é analisar quais habilidades precisam de reforço. E caso a busca por um determinado cargo demorar muito para se concretizar, o ideal é até mesmo focar em outra área de atuação. Eu acredito que não falta o emprego. Falta profissionais que se encaixam em determinadas oportunidades ou em determinados salários, por exemplo, né? Ou até mesmo, como eu mencionei, se eu seguir a vida toda numa área X, eu estou vendo que eu não estou conseguindo trabalho, faça a migração para uma área que você está vendo que está contratando. E como muitas vezes o emprego é um sonho para muitos brasileiros, todo incentivo é importante. Pensando nisso, a Carla deixou uma mensagem para quem está seguindo esses trilhos em busca de oportunidade nessa estação que é o mercado. Então as pessoas precisam parar de ficar dando desculpas, né? Porque enquanto uma pessoa está dando desculpa que ela não vai conseguir, tem um monte lá na frente que está conseguindo porque ela acreditou nela mesma. Como vimos na reportagem, as empresas recorrem às redes sociais e plataformas de recrutamento para selecionar potenciais candidatos. E isso muda toda a forma de buscar uma vaga, além de influenciar na entrevista de emprego. Isso mesmo, Adriane. Então, para embarcar com a gente nessa primeira estação, recebemos o Pablo Rossi, que é especialista em RH, consultor e headhunter. Seja muito bem-vindo, Pablo. Obrigado por estar aqui conversando com a gente. Obrigado pelo convite, agradeço. É um prazer você estar aqui. Pablo, a primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte. A internet, a gente sabe que revolucionou o modo de vida das pessoas. Sim. E com isso também a busca pelos empregos ela mudou. Então o que a gente tinha antes, aquela questão do porta a porta, né, de sair distribuindo currículos, hoje a gente tem uma facilidade ou uma mudança na dinâmica que é a internet. Sim. Queria que você comentasse o que foi que mudou, né, desse período que a gente passava aí distribuindo currículos e hoje com a chegada da internet. Bem, a gente pode falar dos portais das empresas, né? Hoje então as empresas têm um próprio site onde eles fazem a busca pelo próprio portal deles. Então o candidato vai lá e se cadastra, coloca suas habilidades, suas competências e escreve na vaga que a empresa está oferecendo. E também tem muita empresa que pede currículo por e-mail, né? Agora, isso de porta a porta realmente não existe mais. Isso até não tem onde você deixar o currículo mais, né? Então, você vai numa portaria de uma empresa, não tem onde você pôr um currículo. Ele tem que ir via e-mail ou direto no portal da empresa. E uma outra ferramenta muito importante que nós, recrutadores, usamos é o LinkedIn. Então, tendo um LinkedIn atualizado, com todas as informações, é um canal que nós usamos muito para buscar profissionais. Muito bom. Bom, agora que nós já vimos que a internet facilitou a busca por vagas mais interessantes no mercado de trabalho, mas e depois de encontrar aquela oportunidade que você desejava tanto? Como conquistar a vaga? No próximo bloco, vamos percorrer o caminho das entrevistas de emprego até a contratação. A gente volta já. Estamos de volta e na estação anterior conhecemos um pouco das fases do currículo ao longo do tempo. Agora, vamos seguir viagem rumo às entrevistas de emprego. E quem está conosco é o consultor em RH, Pablo Rossi. Pablo, antes de falar um pouquinho das entrevistas, vamos conversar sobre a estruturação do currículo. Sim. E o que torna esse currículo atrativo? Bem, o currículo ele tem que ser objetivo e direto, contendo no máximo 2 páginas, tá? Explanar bem os seus conhecimentos técnicos, a sua formação. Se tiver cursos relevantes ao cargo que está se candidatando, é bom pôr, então um Excel avançado, um inglês, caso tenha, se você já está com avançado, ou fluente, ou básico, então é bom você pôr, tá? E descrever bem as suas atividades que você fez nos empregos anteriores. Como você fazia, colocar umas palavrinhas técnicas, que isso vai chamar a atenção do recrutador. Porque nós, recrutadores, olhamos palavras-chave no currículo. Então, se ele trabalhou com tipo um SAP, que é um programa de indústria, é bom ele pôr. Ele tem um Excel, é bom ele pôr. Trabalhou com certo tipo de maquinário, que é uma coisa meio específica, é bom ele pôr também, que isso vai chamar a atenção do recrutador. E o currículo tem que sempre estar também de acordo com a vaga que ele está disputando, tá? Que ele está concorrendo. Porque pode ser que ele seja
um mecânico e se candidate a uma vaga de balconista, que acontece muitas vezes hoje, que as pessoas querem se candidatar a todas as vagas. E não é assim. Então, olhe o descritivo da vaga e faça seu currículo voltado para aquela posição, que com certeza você vai ser chamado para uma entrevista. Pablo, a gente tem a questão também hoje que o currículo ele está disponível em plataformas diferentes. Então, às vezes a gente tem um currículo que dá para anexar, mas às vezes a gente precisa fazer esse cadastro no processo seletivo da própria empresa. Neste caso, o que é interessante priorizar? O que seria legal colocar primeiro? Quais as palavras que são interessantes, né, para a gente priorizar aí e ter aí um currículo atrativo? Porque a gente sabe que o recrutador vai ler 1000 currículos, né? Então, como que a pessoa se destaca em meio a tanta gente? Bem, a gente sabe que essas plataformas, a gente sabe que é bastante chato, entre aspas, o candidato entrar lá e preencher, porque são várias etapas. Mas isso já é um requisito de corte do recrutador. Porque o candidato, se ele tiver interesse na vaga, ele vai preencher aquilo tudo certinho. E é bom você explanar todos os seus conhecimentos lá. Colocar todos os dados que eles estão pedindo, os dados pessoais completos, colocar todas as experiências profissionais, porque tem candidato que coloca só uma experiência e acaba não agregando. Na hora de que a gente olha o currículo, a gente fala, mas... Né? Uma experiência só. Né? E explanar bastante o resumo profissional dele, que sempre tem esse campo lá, seu resumo profissional. Ali você vai escrever o que você já fez, né? O que você está fazendo, está trabalhando, e não colocar nada comportamental, porque as pessoas confundem muito isso. Então eles colocam lá, qual que é o seu resumo profissional? Eu sou uma pessoa muito legal, sou pontual e eu quero fazer parte dessa empresa. Não é isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir que tipo de trabalho que você fazia, quais eram suas atividades, quais são suas habilidades técnicas. Se desenvolveu algo na empresa. Isso, porque a parte comportamental a gente só vai avaliar na entrevista. Né? A parte técnica a gente avalia no currículo. E a parte comportamental na entrevista pessoal ou até mesmo por vídeo. Mas o currículo, ele aceita qualquer coisa. Então, eu posso colocar que eu sou super bonito, sou super inteligente, mas o papel tá... Então, eu só vou saber disso na parte comportamental, né, os seus soft skills, só na entrevista pessoal. Ainda, Pablo, na parte do currículo, informações... Elas precisam ser verdadeiras. Correto. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Não adianta também na parte técnica você colocar que conhece tal processo, ou tal maquinário, ou tal linguagem de programa. Então você tem que ser honesto com você mesmo e com a empresa. Porque lá na frente isso vai te prejudicar. Quando você chegar numa entrevista com um gestor, ele vai fazer perguntas pertinentes à área, você não vai saber responder. E vai ficar chato para você. Vai perder o tempo do RH, vai perder o tempo do gestor e não vai ficar legal para ninguém. Pablo, então depois que a pessoa foi recrutada, a gente vai para a fase das entrevistas, né? Só que a gente ainda tem a questão da internet que influencia muito, né? Então, assim, como que esse novo formato, né, de contratação que a gente tem hoje, ele influencia na preparação para essas entrevistas? Bem, o candidato, quando ele for fazer uma entrevista, por exemplo, online, ele tem que se preparar para estar fazendo esse tipo de entrevista. Então, procurar um ambiente mais tranquilo, se preparar para fazer a entrevista, colocar uma roupa que tenha, que seja mais casual para a entrevista, né? Ou até mesmo mais formal ou informal. Também tem o caso de empresas pedir vídeos de 1 minuto, eles disponibilizam um programa, você grava um vídeo e manda para a empresa. Nesses vídeos você tem que ser objetivo, né? Colocar mesmo as suas experiências mais relevantes para que possa chamar a atenção do recrutador, né? E aí depois você vai, numa entrevista pessoal, você vai conseguir explicar mais e passar um pouco mais da sua experiência. O que realmente os recrutadores avaliam numa entrevista? Bem, hoje podemos dizer que a gente avalia 30% a parte técnica e 70% a parte comportamental. Por que isso? Porque a parte técnica ainda você consegue ensinar. A parte comportamental, que são os soft skills, né, e os hard skills, que são os técnicos, as habilidades técnicas. Bastante termo, né, Adriane? Estamos tendo uma aula. Eu já tô aqui, quando vocês virem isso, vocês vão... Isso você vê muito em matéria de RH, as empresas colocam. Então, só para deixar claro, soft skills são as habilidades interpessoais.
né? Então, a sua comunicação, o seu trabalho em equipe. E as hard skills são as suas habilidades técnicas. Então, é o seu curso, é o seu conhecimento em tal programa, são os hard skills. Mas hoje a gente se baseia nessas duas vertentes para poder desenhar o perfil da vaga. Então, a parte comportamental hoje, a gente acredita que seja um pouco mais importante até do que a técnica. Até porque a gente tem uma pesquisa, não sei dizer a fonte, mas 70%, 80% das demissões são devido ao comportamental e não ao técnico, né, hoje no mercado. Sim, hoje está muito humano. Sim, isso, exatamente. Correto. E a gente consegue se mostrar cada vez mais, principalmente agora por conta das redes sociais também, né? E você sabia que o LinkedIn é a maior rede social profissional e o lugar certo para quem busca emprego na internet? No próximo bloco, a gente traz ferramentas na hora de conseguir aquela vaga ideal. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o especialista em RH, Pablo Rossi. Já conversamos sobre currículos, algumas técnicas para entrevista de emprego e agora vamos conversar sobre a influência da internet neste processo seletivo. As ferramentas que podem nos favorecer naquela famosa conquista pela vaga. Pablo, as redes sociais, elas servem como vitrine? Sim, elas podem te favorecer ou te prejudicar, né? A gente tem que tomar muito cuidado com Facebook, Instagram. O LinkedIn já é uma rede bem mais profissional, então lá as pessoas acabam não colocando coisas que não deveriam porque já é bem direcionada, né? Então vamos pontuar aí. O LinkedIn é a rede que nós, recrutadores, usamos mais para buscar profissionais. Então, se você tiver um LinkedIn atualizado, com todas as suas informações, uma foto bacana, lá no LinkedIn dá para você colocar se você está buscando emprego ou não, tem lá Open to Work. Então, se você usar bem as ferramentas do LinkedIn, vai te ajudar muito a conquistar aquela vaga, né, que eles estão buscando. Aquela famosa. E, por exemplo, tomar muito cuidado com o Instagram, Facebook, tomar cuidado com o que você vai postar, né, porque tem coisas que não te favorecem. Não precisa nem a gente listar aqui, mas tem muita coisa que não é legal. Então, tomar cuidado com rede social, sim, é importante, até porque muita empresa vai buscar. Hoje em dia, com a era da internet, as informações estão todas aí, e as empresas, sim, vão dar uma espiadinha. Tá, né? Todo mundo muito público. Eles comparam, hoje, né? Por exemplo, dá para você saber, como a gente estava conversando, né, que ela fala uma coisa aqui, mas na rede social é completamente diferente. Então, você já acaba perdendo até a vaga por falta de alinhamento. Uma falta de alinhamento, de noção, entre aspas. Então tem que tomar cuidado, né? Principalmente para os mais jovens, né? Toma cuidado com o que vocês postam, porque isso na vida profissional não agrega nada. E Pablo, o LinkedIn, ele serve como um currículo, né? Como Correto. você falou, hoje a maioria das empresas recrutam muito por LinkedIn. No LinkedIn, o que vale também dessas regras que você passou no primeiro bloco do currículo? A estruturação, tem que ser... o LinkedIn, ele oferece muitas plataformas de informação. Sim. Então, o que você já fez na vida, se você faz trabalho voluntário. Então, assim, tudo você precisa descrever. Mas daí você também disse que tem a questão de ser sucinto, né? De ter as palavras-chave. Então, como que fica essa estruturação do seu perfil do LinkedIn? No LinkedIn é mais fácil, tá, Léo? Por causa que é uma ferramenta que está pronta para estar, nos campos. Aí eu volto a falar, tem que explanar bem o seu conhecimento, as suas habilidades técnicas, né? Tem lá, faça um resumo profissional, lá tem, né? Você vai colocar o seu resumo profissional, depois você pode escolher as empresas que você trabalhou, tem até o link da empresa, você pode colocar o logo dela, tudo mais. Tem um campo muito embaixo que a gente olha bastante, que é de cursos e ferramentas que você sabe. Lá também tem, é legal você pôr, então, inglês, intermediário, avançado, Excel avançado, isso é uma coisa muito importante hoje também. Algum programa que você conheça, como SAP, TOTOS, ou algum outro programa que a empresa use. E também você está sempre, como é que se diz? Você sempre está no LinkedIn também. Ativo no LinkedIn. Isso, você vai lá dar uma curtida aqui, ler uma matéria, sempre você está ali buscando. Porque hoje, procurar emprego, hoje é o mais importante de tudo que a gente falou. Além disso, o mais importante que eu acho é o network. Então, você tem que conhecer pessoas podem te ajudar no emprego.
aquela pessoa, sua vizinha pode te indicar numa vaga que está na empresa dela. Então, eu sempre falo para os candidatos, né? Vocês, além de ter tudo isso que nós falamos, ter um bom currículo, uma boa apresentação, ela tem que usar o networking dela. Então, isso é muito importante. E nessa questão ainda sobre o LinkedIn, né? Os recrutadores estão no LinkedIn sempre recrutando e daí a gente tem, acho que até um volume de vagas ainda maior do que esse currículo que a gente chegava e entregava, né? Porque a gente tem mais pessoas se candidatando à vaga. Sim. E aí, como o recrutador, quais são os principais critérios, assim, que vai chamar a atenção daquele perfil para o recrutador? Eu não sei se é uma notícia boa que eu vou te dar, mas, por exemplo, acho que não. Essas plataformas, assim, eles usam filtros. Certo. Então, eu já desenhei o meu perfil da vaga que eu estou buscando, tá todo desenhadinho ali. E eu filtro isso quando eu vou pôr a vaga no sistema. Tá? Mesmo pelo LinkedIn? Sim, o LinkedIn te dá uma plataforma também do mesmo... com palavras-chave e tudo mais. Você paga lá, você tem umas ferramentas que é a mesma coisa, uma plataforma de uma empresa. Então, o que vai chegar para o recrutador são só os currículos bem dentro do perfil. Agora, o que vai mudar é se o candidato tem um inglês avançado, outro tem um intermediário, esse aqui fez mais cursos, esse tem uma experiência. É o plus. Hoje é o plus, porque todo mundo está meio que igual hoje. Todo mundo consegue fazer um curso de Excel avançado. Todo mundo faz uma faculdade. Sim. Então, hoje, para você se destacar, você tem que se esforçar mais. Você avalia que para uma seletiva, né, vocês buscam ações sociais? Sim, isso é importante. Hoje, como a gente já falou no outro bloco, o pessoal hoje está muito... envolve muitas empresas. Hoje a gente está muito mais humano, né? As empresas estão humanizadas. E esse é o futuro. A maioria das empresas estão humanizadas, estão com foco no RH. Né? O RH hoje participa das reuniões estratégicas da empresa, que antes isso não acontecia. Exatamente, Pablo. Para fechar aqui a última pergunta, né? Vamos falar sobre a questão da postura e o que te favorece numa entrevista de emprego. Até porque hoje a gente tem entrevista de emprego presencial, entrevista de emprego online. Sim. Então, como ter essa postura para conseguir realmente a vaga quando você já estiver na entrevista de emprego? Bem, você já conseguiu chegar na entrevista, já é um bom ponto, né? Já é um bom sinal. Para a entrevista, o bom é você conhecer um pouco da empresa, né? Nunca vai despreparado. Então, entra no site, vê os valores, a missão, a visão, como é que é a empresa, para você entender um pouquinho do fit cultural da empresa, né? A cultura que a empresa tem. Manter uma postura na entrevista, uma boa comunicação, olhar sempre direto no olho do entrevistador, ser objetivo, não dispersar muito. Então, ele perguntou, você responde, né? Não ficar perdido muito nas palavras. Então, você é objetivo, ter uma postura bacana, uma boa comunicação, ser educado, né? Chegar um bom dia, né? Pega na mão com firmeza, para você mostrar que você está ali, você quer a vaga. E é isso. Bom, acho que é isso. Agora, a Rafaele Franco nos espera na plataforma do conhecimento. Olá, eu tenho uma dica muito legal para você que quer turbinar a sua carreira e ser encontrado pelos recrutadores. Já pensou em usar as suas redes sociais a seu favor? Vamos falar sobre a maior rede social profissional que existe, o LinkedIn. A plataforma tem ajudado pessoas e empresas a anunciarem vagas, procurar empregos, alimentar a rede de contatos, o chamado networking, e também fazer parcerias. Portanto, é fundamental manter seu perfil atualizado, principalmente no que se refere à sua carreira. Preste atenção nessas dicas. A primeira delas é caprichar no seu perfil. Escolha uma boa foto e que tenha significado profissional. E nas informações, destaque suas experiências, especializações, cursos, de forma objetiva ao falar de suas habilidades. Mas de nada adianta caprichar no perfil, criar boas conexões e não entrar mais na rede. Precisa virar rotina, para que você atualize solicitações, responda mensagens, leia os conteúdos, ou seja, interaja, para que assim possa ser visto. Outra coisa, faça conexões com pessoas que admira ou que gostaria de trabalhar. Geralmente, esses influenciadores publicam artigos ou abordam temas relevantes que podem ser curtidos ou comentados. É isso. Boa sorte e até a próxima!
É isso. Obrigado, Rafaele, pelas informações enriquecedoras. E com isso, chegamos ao destino final do nosso programa. Muito obrigado pela entrevista, Pablo Rossi. Tenho certeza que o pessoal em casa vai aproveitar bastante as dicas. Eu que agradeço pelo convite. Seja Obrigado. sempre bem-vindo. E a gente fica por aqui. Na semana que vem nos encontramos na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!